Fique calmo. Rogo-lhe que me ouça antes de dar vazão à sua raiva sobre minha esforçada pessoa. Já não sofri o bastante para que você queira aumentar minha infelicidade? A vida, embora talvez seja apenas um acúmulo de angústias, me é cara e hei de defendê-la. Lembre-se de que me fez mais poderoso do que você próprio. Minha estatura é mais elevada do que a sua, e minhas juntas são mais elásticas. Não hei de ser tentado, porém, a combatê-lo. Sou sua criatura e serei manso e dócil àquele que é por natureza meu senhor e rei. Se você também fizer a sua parte, é aquela que deve a mim. Ah, Frankenstein, não se iguale a todos os demais, esmagando-me a mim, que mesmo sua justiça e mesmo sua clemência e afeto. Lembre-se de que sou sua criatura. Devia ser seu Adão, mas sou antes o anjo caído que você priva de felicidade, mesmo sem que eu tenha cometido qualquer ato condenável. Em todos os lugares vejo contentamento, do qual somente eu encontro-me excluído. Fui benevolente e bom. O sofrimento fez de mim um ser diabólico. Faça-me feliz e hei de ser outra vez virtuoso. Bem-vindo a mais um Quixotada, ao seu programa de literatura. Se você é novo aqui no canal, sugiro que se inscreva aqui embaixo e ative o sininho das notificações aqui do lado para a gente perder mais de vista. Hoje eu vou trazer o Frankenstein de Mary Shelley. Como eu já fiz um vídeo há 2 semanas sobre o perfil biográfico da sua criadora, inclusive trazendo os aspectos da biografia dela que se ligam ao Frankenstein e a história da criação do livro, eu vou trazer hoje apenas os aspectos técnicos da obra e falar sobre o seu enredo. O Frankenstein, inicialmente, a gente pode dizer que é um romance epistolar. A Mary Shelley gostava desse tipo de romance, ela lia as obras do Samuel Richardson e, inclusive, o Monstro de Frankenstein, aqui nesse livro, cita os sofrimentos do jovem Werther, é uma das suas leituras preferidas. Temos que lembrar que a criatura de Frankenstein aqui nesse romance é uma criatura bem articulada, né? Um leitor, e inclusive que tem alguns dons de retórica. A primeira leitura que eu fiz desse romance foi nessa tradução aqui da Adriana Lisboa, essa edição da Era de Ouro que tem os 3 clássicos do terror, né? Frankenstein, Drácula e o Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Drácula, inclusive, também já tem vídeo aqui no canal. Mais especificamente sobre o Frankenstein, então a gente tem que lembrar primeiramente que esse não é o nome do monstro, é o nome do seu criador, Victor Frankenstein, e se explica no subtítulo da obra, que é O Prometeu Moderno. O Victor Frankenstein é o Prometeu Moderno porque o Prometeu, na mitologia grega, em alguns mitos, ele é o criador dos humanos, né, através do barro, e ele rouba depois o fogo dos deuses para dar de presente aos homens, e por isso ele é punido por Zeus, sendo acorrentado a um promontório, onde o seu fígado é constantemente devorado por uma águia, né, se regenerando no dia seguinte para que o castigo continue. Então Prometeu é esse titã que em alguns mitos seria o próprio criador dos homens, que teria soprado a vida nos homens, e que em outros lhes dá o fogo. E o Victor Frankenstein então rouba essa fagulha da vida e dá à sua criatura, esse monstro disforme e sem nome, que entrou na tradição ocidental com o mesmo nome do seu criador, com o nome de Frankenstein. E a gente vai encontrá-lo recebendo esse nome de Frankenstein em vários desenhos, em seriados, em filmes, né, em jogos de videogame. Ele que é um dos personagens mais populares do mundo, aí ao lado do Drácula, do Don Quixote e da Alice. São aqueles personagens literários que são mais conhecidos. Mesmo as pessoas que não têm nenhuma ideia sobre a obra conhecem essas criaturas, né, esses personagens. O Monstro de Frankenstein ficou muito popularizado a partir daquele filme no início do século XX, com o Boris Karloff no seu papel principal, que na verdade acabou gerando toda a mídia que veio depois. Até hoje, quando se faz uma reprodução da imagem do que seria a criatura do Frankenstein, sempre vai ter aquela costura na testa, aqueles parafusos, que é bem diferente da descrição do livro, né? No livro, a única coisa que tem em comum é a altura dele, né? Que ela coloca em 8 pés, que daria em torno de 2,40 m. Mas o próprio Victor Frankenstein se nega a revelar como ele criou o seu monstro, né, ao
Richard Walton, que é o seu interlocutor e é aquele que está descrevendo a história. Então é um romance epistolar, mas na verdade nesse aspecto ele peca, porque ele não é na verdade uma troca de correspondências, é um maço de cartas do próprio Richard Walton para sua irmã, Margaret, e nela ele vai contar a história do Victor Frankenstein que ele encontra, né, nas proximidades do Polo Norte. Ele que partiu numa viagem de circunnavegação ao redor do Polo Norte, ele próprio é um cientista, né, um curioso, que quer circunnavegar o Polo Norte, né, ser o primeiro a conseguir essa façanha. E nessa tentativa ele vai encontrar o Victor Frankenstein quase morto. E ele vai então conversar com o Victor Frankenstein, vai resgatá-lo, né, colocá-lo em seu navio. E o Frankenstein vai então contar-lhe a sua história de desgraça. Então, na verdade, o romance pode ser resumido em uma única carta, na qual o Walton vai contar toda essa narrativa. Então, o Walton não é uma testemunha ocular dos principais fatos aqui narrados, ele vai testemunhar apenas o final da sua narrativa, que eu não vou revelar aqui, né, claro. Mas ele vai ouvir dizer a história do Victor Frankenstein e o próprio Victor Frankenstein vai também repassar para ele a história do seu monstro, né, da sua criatura, como lhe foi contada por ele. Então é como se fosse uma boneca russa nesse romance. Você vai ter a estrutura principal, as cartas do Richard Walton, e aí quando você tira, você vai ter o relato do próprio Victor Frankenstein. Dentro do relato do Victor Frankenstein, você tem o relato do monstro, naquilo em que o seu criador não pôde verificar. E é um livro que, embora no aspecto de ser um romance epistolar, ele perca um pouco da sua força, né? Porque os romances epistolares são justamente uma forma de dar credibilidade à obra, né? De trazer uma certa verossimilhança. E isso vem muito do fato justamente de que a troca de correspondência faz você acreditar que existem vários interlocutores com opiniões diferentes, com personagens diferentes, o que aqui se perde, né? A Mary Shelley gostava muito desse tipo de romance, mas se eu fosse o editor da Mary Shelley na época, talvez eu tivesse sugerido que ela transformasse numa história em terceira pessoa, deixando de lado o aspecto epistolar. Mas apesar de algumas incongruências, algumas inverossimilhanças próprias, inclusive da idade, né, da autora, né, que ela era uma adolescente quando escreveu essa obra tem uma alma, né? A Mary Shelley conseguiu insuflar o fogo da vida na sua criação, assim como o próprio Victor Frankenstein faz com o seu monstro. E às vezes você encontra uma obra que, do ponto de vista técnico, é perfeita, mas que não tem essa alma, né? Que não fica, não tem esse espírito. Enquanto que essa obra é imortal justamente por isso, porque ela guarda essa centelha da vida, né? Essa tradição que ela traz dos dramas propriamente shakespearianos, né? A vida dos dois protagonistas é muito dramática, tanto o monstro quanto o seu criador têm vida trágica. Por causa dessa criação, o Victor Frankenstein cria a vida a partir dos estudos de química, ele vai mostrando como foi que ele chegou a essa conclusão, embora ele não mostre exatamente como conseguiu criar a vida. Ele próprio consegue ser uma abominação, né, transmitir esse conhecimento para as demais gerações. Ele que gostaria de poder destruir a sua criatura. O solitário, né, é um ser que é dotado de inteligência, é dotado de força e que, no entanto, é odiado, né, por onde ele passa, as pessoas o rejeitam. Ele ama a humanidade a princípio, inclusive ele tenta se aproximar da humanidade, mas é rejeitado. E o próprio Victor Frankenstein, né, tem uma reação quando o vê despertar, né, uma reação muito violenta, ele o abandona. E então, quando volta para o laboratório e descobre que o monstro desapareceu, ele tem um certo alívio, ele fica feliz por não ter que encarar a sua criação. E a partir daí, então, eles serão atormentados por esse mesmo ato da criação, né? Criador e criatura serão tragicamente afetados por isso. O monstro vai começar a perseguir o seu criador
e com o único intuito que é que o seu criador crie para ele uma noiva, né, uma mulher da sua mesma espécie, para que ele não seja mais um solitário. O Frankenstein, no entanto, apesar de começar a fazer isso, ele acaba destruindo a nova criatura antes de insuflar-lhe o sopro da vida. O monstro testemunha essa destruição e então jura tirar-lhe tudo aquilo de que lhe é caro. Inclusive ele afirma que estará na cama dele na noite de núpcias. E por falar nas núpcias de Victor Frankenstein, eu tenho que relembrar também um aspecto que mudou entre o texto de 1818 e de 1831. Eu não encontrei aqui no Brasil nenhuma tradução que seja do texto de 1818. Né? As traduções que eu vi, assim como essa aqui, são do texto de 1831, que Mary Shelley mudou um pouco, né? Alguns aspectos que ela alterou. Por exemplo, ela altera aspectos de Elizabeth, a personagem que seria a noiva do Victor Frankenstein. Em 1818 ela era uma prima dele, que ele inclusive se refere como uma prima mais que irmã. Eles são criados juntos. Então tem essa ideia do incesto, que era uma ideia que aparecia muito nas obras da Mary Shelley. Inclusive tem um romance em que ela se reporta a personagem principal como uma incestuosa em relação ao pai. E nesse livro aqui também ela traz muitos aspectos do seu pai na figura do Victor Frankenstein, assim como aspectos dela na figura da Elizabeth, que ela retira na edição de 1831. Também essa ideia do incesto ela fica mais atenuada na versão de 1831. Eles já não são parentes, o Victor e a Elizabeth. Na versão de 1931 também, ela deixa mais patentes as associações do Victor Frankenstein com o seu esposo, com o Shelley, morto alguns anos antes, tragicamente. Então ela mudou alguns aspectos da obra, mas no todo a gente continua vivenciando essa tragédia entre criador e criatura, que se tornou a primeira obra de ficção científica, né? Porque o Victor Frankenstein cria o seu monstro não através de magia, não através de nenhum poder sobrenatural, mas através das ciências, através da química, da fisiologia. Ele sai de casa para estudar em Ingolstadt, ele que é suíço. E a Mary Shelley viajou pela Suíça, morou um tempo na Suíça, mas no livro, quando ele vai para a Inglaterra, as descrições que ela faz das paisagens da Inglaterra mostram o seu amor pelo seu país natal, que no caso do Victor Frankenstein seria um país estrangeiro ao qual ele estaria fazendo uma viagem. E existe essa associação, né, que o próprio monstro faz com o Paraíso Perdido, do John Milton. Né, no Paraíso Perdido, inclusive o Anton Burgess, quando fala sobre esse livro no seu da literatura inglesa, diz que Milton era do partido do diabo e não sabia, né, porque ele faz uma defesa do Lúcifer, assim como do Adão caído. E aqui também, como vocês podem ver na leitura que eu fiz, na abertura do vídeo, ele foi criado sem querer, ele não pediu para que o seu criador lhe insuflasse o sopro da vida, e o seu criador também se nega a lhe dar uma companheira. Então, os dois são carrascos e vítimas das suas relações. E além do monstro de Frankenstein, que é uma criatura aí, um personagem muito conhecido, né, que entrou para o imaginário coletivo da nossa modernidade, existe também a figura do cientista maluco. Né? Quem cria essa ideia do cientista maluco é a Mary Shelley com o Victor Frankenstein, um workaholic, né, um viciado em trabalho, que é capaz de tudo para concluir aquilo que ele considera como sua missão. E nisso também é um aspecto da personalidade do próprio Shelley, né, que ela coloca no seu personagem. Então ele é capaz de negligenciar aquelas pessoas que ama para cumprir aquilo que ele considera como o seu objetivo de vida, como o seu propósito. E depois ele acaba se arrependendo da sua criação. É um romance imortal, um romance que vale muito a pena ser lido, apesar desses aspectos técnicos, né, que o tornam uma criação não perfeita do ponto de vista literário,
mas do ponto de vista da alma, né, da criação dele, é uma obra magistral, uma obra imortal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. A gente se vê no próximo Quixotada, o seu programa de literatura.